Boa noite, Concicate. Meu nome é Leandro, certo? Eu sou um dos autores do trabalho sobre alinhamento entre o mercado de trabalho e a formação profissional, uma análise de artigos publicados em periódicos contábeis brasileiros. E eu vou apresentar um pouquinho do nosso trabalho para vocês, certo? O contexto do nosso trabalho, ele se dá em meio a várias transformações econômicas e sociais que têm ocorrido nos últimos anos no ambiente dos negócios. Essas transformações elas incluem também a adequação às novas normas de contabilidade. Isso tudo vai mudar o paradigma do profissional contábil, vai exigir mais dele, vai exigir mais de quem forma ele, que no caso são as instituições de ensino, certo? E esse processo todo vai impactar na própria pesquisa científica, porque as pesquisas vão buscar averiguar o alinhamento entre o mercado de trabalho e a formação, se está a contento. E aí a nossa pesquisa, ela entra com o papel de fazer um apanhado dessas pesquisas para verificar se há padrões, se há tendências de pesquisa, de que forma se concentra esse conhecimento, certo? Então, a gente vai começar agora. Como problema de pesquisa, nós temos quais as características dos estudos relativos ao alinhamento entre o mercado de trabalho e a formação profissional contábil, publicados em periódicos brasileiros. E aí a gente vai ter como os objetivos específicos, né? Primeiramente, nós vamos identificar as características dos autores dos estudos, em atenção às duas leis bibliométricas, de Lótica e de elitismo de Price, e a concentração de publicações por periódico, a gente já vai utilizar a de Bradford. Nós vamos também averiguar a origem dos estudos, categorias temáticas, referenciais teóricos adotados e as referências utilizadas, certo? E, por fim, a gente também vai analisar o percurso metodológico desses estudos. O nosso referencial teórico contempla essas três seções, que eu não vou me aprofundar aqui por conta do tempo, mas são elas a saber, o mercado de trabalho, a formação acadêmica e os estudos bibliométricos anteriores em contabilidade. E aí, metodologicamente, a nossa pesquisa possui um caráter descritivo, ela é quantitativa e ela constitui-se ainda uma pesquisa documental. Ela vai recorrer à estratégia bibliométrica, com aquelas leis que a gente falou no início, né? E a gente vai pegar os artigos publicados em periódicos de contabilidade listados pela Ampconte. Inicialmente, a gente pegou 123 documentos e aí, numa filtragem, acabou chegando a 64, que compõem a amostra final. Como os resultados, primeiramente, a gente vai analisar a evolução das publicações ano a ano. A gente fez uma separação em 2 períodos de 8 anos, onde no segundo período a gente vai ter um aumento das publicações, certo? A gente vai ver que a média de um período para o outro vai saltar de 2,38 para 6,63. Aqui a gente vai ter um destaque nos anos de 2016 a 2018 e depois vai diminuir essas publicações. As razões por essa diminuição, o nosso trabalho não se propôs a investigar, então fica uma lacuna para uma pesquisa posterior de por que aconteceu isso. Em atenção ao nosso primeiro objetivo, nós vamos buscar identificar se há autores mais prolíficos que outros, se há uma concentração nessa questão. A gente identifica como mais prolíficos esses 3 autores, o Ivan Ricardo Peleias, a Rita de Cássia e o Luiz Alberton. Só que a gente não vai identificar uma concentração de autores, porque esses autores eles teriam que corresponder à raiz quadrada do total, que são 200. E a raiz quadrada ela dá 14,14. Então, os 3 autores mais prolíficos aqui nessa tabela não chegam nem perto. Então, a gente diz que não há uma concentração, não há uma elite de pesquisa. Aqui a gente já começa a verificar um destaque para as regiões sul e sudeste, esse destaque ele vai se repetir ao longo do trabalho. E aí a gente vai ter também a evolução da autoria por gênero. É desigual, né? Tem mais autores masculinos do que autoras, e só que em alguns anos tiveram mais autoras do que autores, certo? Esse crescimento, ele segue mesmo uma tendência de ter mais pesquisas. Não quer dizer que há, de fato, uma evolução, mas a gente vê que diminuiu o desequilíbrio. Certo? E agora a gente vai ver a distribuição por periódicos.
Um terço dos 23 periódicos, eles totalizam 57,81% da produção. Um dado interessante é que a gente não teve periódico da região norte, certo? E cabe destacar que 4 dos 10 mais, eles são ligados a entidades profissionais. E essas entidades, elas têm interesse nesse tipo de pesquisa, por isso elas estão aí. Que são a RBC, que inclusive é o primeiro, né? A RMC, que está aqui em quarto, né? A REPEC, que está em sexto, e a Revista Catarinense, que está em oitavo. E aí, para o nosso segundo objetivo, a gente vai analisar a produção por instituição de ensino, certo? 8 das 45 instituições de ensino respondem por metade da produção. Então, a gente avalia aí que há uma concentração nessas instituições, né? Porque são cerca de 1.600 cursos de contabilidade no Brasil. Então, apenas 8 instituições é muito pouco. Todas essas instituições, elas têm em comum o fato de elas terem programa de pós-graduação, né? Esses programas, eles têm uma exigência de produtividade, então justifica que a produção seja grande, né? E, de novo, a gente vai verificar uma predominância no Sul e Sudeste, porque 40% dos mestrados e doutorados estão nessas regiões. A gente faz também uma análise na categoria temática, que mais se pesquisou dentro dessas pesquisas. E aí a gente teve uma predominância do tema perfil, habilidades e competências. Investigando melhor, a gente viu que competência, como é um construto incompleto, geraria mais interesse, um maior leque de possibilidades para pesquisar, né, e colaborar para a construção desse conhecimento. Em relação à origem das referências, a gente tem mais origem nacional, nos 2 períodos analisados, certo? E o crescimento das publicações em território nacional vai fazer com que aumente também esse tipo de referência, porque um trabalho vai puxando o outro, vai construindo um conhecimento conjunto. E aí a gente tem a distribuição das referências também por categoria, né? A gente tem predominância na revista científica, que também vai aumentar de um período para o outro, também por conta do aumento dessas publicações, certo? Livros não é muito, mas ainda é significante, né? E aí a gente destaca também os procedimentos metodológicos que foram adotados. É muito grande a quantidade de artigos que adotaram o survey, certo? Não há nenhum estudo exclusivamente teórico, né? Indica uma valorização do conhecimento empírico. E aí a gente se questiona se não há uma carência de uma reflexão mais profunda, né? Que essa pesquisa empírica, talvez ela não permita. Então, fica essa questão a se analisar aí, certo? Então, aqui como considerações finais, a gente tem que os artigos eles foram produzidos por 175 autores, desses apenas 20 assinam 2 ou mais publicações, né? Então, está bem pulverizado esse conhecimento. Há predominância masculina, mas a desigualdade vem diminuindo. Aí você tem uma concentração nos periódicos, aí sim você vai ter uma concentração, né? Porque quase 60% em apenas 8. E a questão do Sul e do Sudeste estarem muito fortes, eles concentram tanto os periódicos quanto as instituições de origem das autorias. Aí cabe uma reflexão em relação a uma distribuição de recursos educacionais entre as diferentes regiões do país. Sempre se concentrou nessas regiões e continua se concentrando. Leva um tempo para mitigar essa desigualdade, certo? Cresce a média das referências de 2004 a 2020 e você tem o destaque para as revistas científicas, muito por conta de haver mais trabalhos sendo desenvolvidos e esses trabalhos servirem de referência para os novos. Como a gente falou, o tema mais pesquisado foi perfil, habilidades e competências, não é? E que vai predominar a investigação do survey. A gente vai ter um cenário de conhecimento inconcluso ainda, né? Mas está em evolução a fim de alcançar a consolidação. Para futuros estudos, a gente sugere aprofundar a análise das referências, certo? Investigar redes sociais de autores e também utilizar bases de dados internacionais complementar, porque o nosso utilizou apenas o SPEL. Então, é isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pela atenção.